Lembrando os irmãos que, como a gente está falando em casa, de vez em quando vocês vão escutar a voz de uma criança, tá certo? Mesmo sendo gravado aí depois na edição, o irmão Glauber vai retirar aí os detalhes aí da gravação, tá certo? Vamos lá. Lição 3. Tema da lição de hoje: o plano da salvação. Nesta aula, meus irmãos, nós vamos aprender alguns pontos importantes relacionados à salvação, né? Como se deu a salvação? Como fomos salvos? Através de quê? Qual o preço foi pago pela nossa salvação? Estávamos ou não salvos, né? Então, todos esses pontos eu vou retratar aqui, também como os aspectos da salvação. Como saber se uma pessoa é de fato salva ou não? Como saber se uma pessoa está apenas dentro de uma igreja, mas ela não é de fato um discípulo verdadeiro de Jesus? Tudo isso nós vamos aqui tentar esclarecer para vocês em poucos minutos, mas creio que as dúvidas serão tiradas. E qualquer pergunta, os irmãos podem aí levantar a mão, soltar o áudio e perguntar, tá bom? Vamos lá. Para quem não está com a apostila em mãos, os irmãos aí, até mesmo todos os demais, se estiver com a Bíblia em mãos, abram as suas Bíblias em João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. A gente dá um tempinho para vocês procurar aí. João, capítulo 3, versículo 16, um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. João 3,16. É tão conhecido, irmãos, que sem abrir a Bíblia, muitos de nós já sabemos decorados. Mas a gente vai abrir aqui a Bíblia para a gente acompanhar, porque quando eu costumo ler esse versículo, eu também costumo ler o versículo posterior a esse, 17. Apesar de na apostila estar apenas 16. Queria que os irmãos entendessem algo extraordinário que nós vamos ver aqui na palavra. Que diz assim, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o versículo áureo da nossa lição, mas nós vamos ler também o versículo 17, ainda que ele não esteja aqui na apostila, apenas para a gente poder compreender. Versículo 17 diz o seguinte: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ou seja, no versículo 17 nós vemos o plano de Deus para salvar o homem. Qual é o plano de Deus, irmãos? Dando o seu Filho único, unigênito, o Filho de Deus, Jesus Cristo, para morrer, para nos salvar, para nos resgatar, para nos tirar da condenação eterna. Se você observar no versículo 16, meus irmãos, na primeira parte você vai conseguir compreender que esta expressão não está apenas aqui. Não é apenas uma ideia que muitos homens têm criado, de que Jesus Cristo ele poderia ter realmente, de fato, salvado todos os seres humanos. Mas é bem verdade que a Bíblia ela claramente vai dizer que Jesus salvou aqueles que creem nele, assim como ele irá salvar, porque é impossível Jesus salvar alguém que não crê. Como alguém que não crê vai ser salvo? O próprio Senhor Jesus diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Porém, o que não crê é impossível ser salvo. É bem verdade, meus irmãos, que neste primeiro versículo você vai conseguir entender dessa forma. Porque Deus, observem que o amor de Deus fez com que ele viesse nos salvar. Este amor, ele é incondicional. Não houve condição alguma minha e sua ou da raça humana que pudesse trazer a Deus a vontade de salvar o homem. Se você bem observar, meus irmãos, é interessante entender que este amor, ele não está apenas aqui, ele está desde a eternidade. E ele perdura a eternidade também.
Ou seja, ele nos amou primeiro. Não foi eu e você que amamos primeiro a Deus. Não fomos nós que fomos ao encontro de Deus, porém ele foi ao meu e ao seu encontro. Se você entender isso, irmãos, de forma bem clara, você vai perceber que é impossível qualquer ser humano desejar ou querer estar na presença de Deus por si próprio. É impossível isso. É por isso que Deus, ele nos amou primeiro. É por isso que Deus, ele colocou no meio do seu coração este verdadeiro amor por ele. Então, como Deus nos amou e nós não conseguimos também descrever o tamanho desse amor de forma humana, você vai entender que o amor de Deus, ele está baseado naquilo que ele fez por nós e não o que nós fizemos por ele. Porque se você observar, irmãos, se vocês observarem este detalhe, vocês vão entender que há no nosso ser entranhado, está no nosso ser, na natureza humana, o pecado. O pecado é quem predomina no ser humano. A Bíblia diz que a carne humana, ela perdura para o mal. Com outras palavras, nós, por nossa própria vontade, a gente não quer ter comunhão, ter intimidade com Deus. Então, você vai conseguir entender aqui. É interessante que, qual o tamanho do amor de Deus? Como nós podemos entender isto? Nós vamos entender nesse mesmo versículo que nós lemos. Ele diz, olha, porque Deus amou de tal maneira, ele não diz de uma grande maneira, ele não diz de uma enorme maneira, ele diz de uma tal maneira a descrever, né, com o sacrifício de Jesus. Ou seja, qual o tamanho do amor de Deus? Ele deu o seu filho para morrer por nós. Ele deu o seu filho para morrer por homens e mulheres pecadores. Por homens e mulheres que estavam distantes da sua presença. Por homens e mulheres que não queriam nada com Deus. Esta é a realidade da raça humana. Aí ele diz, qual é a condição para a salvação? Crer. Crer em quê? Em quem? Crer em Jesus, crer no seu sacrifício, crer que Jesus foi enviado de Deus, crer que Jesus é o Filho de Deus. Então, é necessário eu e você, e aqueles que desejarem ser salvos, crer em Jesus. Mas também é bem verdade que alguém pode dizer, mas irmão, então se eu crer, eu sou salvo? Mas de onde vem esta fé para a salvação? Se você for ler as Escrituras, também você vai aprender que o Espírito Santo, o próprio Deus, irmãos, estará, o próprio Deus estará trabalhando em nós acerca da salvação. Quando a palavra ela é pregada pelo pastor, ela é pregada pelo evangelista, ela é pregada pelo irmão, ela é pregada por qualquer pessoa, esta palavra, sendo ela uma semente, ela vai ao encontro do nosso coração. E aí, o Espírito Santo, o próprio apóstolo João vai descrever isso. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, vai convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. E aí, neste versículo, você vai entender justamente isso. Observe. Deus realmente salvará todos os seres humanos? Não. Ainda que a vontade de Deus seja de salvar todos os seres humanos, se você observar, nem todos os seres humanos querem ser salvos. E se querem, segundo ele, segundo os seus pensamentos, querem ser salvos vivendo uma vida baseada no pecado, baseada naquilo que eles acreditam, naquilo que eles pensam, naquilo que eles acham, e não naquilo que Deus diz na sua palavra. A irmã Adriana gostaria de fazer alguma pergunta, de falar alguma coisa? A irmã Arielle, o Everton, Natanael, Gabriel. Alguém queria fazer alguma pergunta? Há alguma dúvida relacionada a isso, à salvação? Todo mundo em silêncio, então até aqui está ok? Pois bem, irmãos. Então, Jesus diz, né? Diz na sua palavra.
para salvar todo o que crê. Amém. Olha, olha a condição para ser salvo. Crê. Para todo aquele que nele crê. Este que neles vão crer, herdarão a vida eterna. A vida eterna. Aí no versículo 17 entra a questão de que é interessante entender que Jesus ele não veio ao mundo, ele não foi enviado por Deus ao mundo para condenar, ou para que o mundo viesse a ser condenado ou julgado por ele. Ele foi enviado por Deus ao mundo, bem para salvar o homem, para que o mundo pudesse ser salvo por ele, alcançado por ele. Então, se hoje somos salvos somente por causa de Cristo. Porque fomos salvos por Cristo. Amém? E assim a gente entra no primeiro ponto, no primeiro tópico da aula. Primeiro tópico da aula, necessidade, a necessidade da salvação. Qual a necessidade da salvação? Ou quem necessita da salvação? Todos. Vamos aqui, a Bíblia nos revela que Deus criou todas as coisas no princípio, incluindo o homem, diferente de todas as outras criaturas, conforme a sua imagem e semelhança. Está lá em Gênesis 1, versículo 1, 26 e 27. O Senhor colocou no jardim, disse-lhe que de todo fruto poderia comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal era-lhe proibido provar. Tratava-se de uma prova de obediência. E como o homem possui o livre-arbítrio para tomar suas decisões, o que foi que o homem escolheu? Desobedecer à vontade de Deus. Desobedecer à palavra de Deus. Desobedecer os estatutos estabelecidos por Deus. Por essa escolha, foi ele, então, o quê? Expulso do jardim do Éden. E ficou, então, separado de Deus. Gênesis 3, 22 ao 24. Com base nesse início de aula e na leitura de Isaías 59, 2, agora você pode responder. O que é que separa o homem de Deus? De acordo com essa leitura, com esse início, o que é que vocês observam aí? O que é que separa o homem de Deus? Vamos lá. Continuando. Por causa da desobediência de Adão, o pecado e a condenação da morte foram o quê? Transmitidos, os pecados, exatamente, Gabriel. As iniquidades. Foram transmitidos a toda a humanidade. Sendo condenado o homem à morte física, espiritual e à morte eterna. Ou seja, baseando-se aqui no que nós estudamos até agora, neste primeiro ponto, observe uma coisa, meus irmãos. Observe que Deus criou tudo e todos. Observe que Deus estabeleceu ordens para toda a sua criação. Toda a sua criação está debaixo das suas ordens. Certo? Porém, nós vamos aqui observar que Deus, diferentemente de todas as outras criaturas, Deus criou eu e você. Deus criou o ser humano. O ser humano, ele criou conforme a sua imagem e semelhança. Deus pega Adão, a sua criatura, coloca no jardim, que também é estabelecido por Deus, e dá ordens e também dá limitações para Adão. E o que nos chama a atenção, irmãos, aqui sabe o que é? É que quando Deus coloca Adão lá no jardim do Éden, se você ler lá em Gênesis, você vai entender que todos os dias Deus ia ter com Adão, Deus tinha comunhão com Adão. Só que Deus disse para Adão, Adão, te coloco aqui no jardim para lavrar, para cuidar,
para administrar. E Deus também diz a Adão, dá uma ordem, Adão, de tudo aqui, tu poderia comer todo fruto, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não. Essa está proibido de ser provado. E Adão, ele conseguiu entender a mensagem de Deus. Só, meus irmãos, que segundo o que nós vemos aqui, este livre-arbítrio que o ser humano possui, ele nos chama a atenção para um ponto muito importante. Qual é o ponto? É que qual foi a escolha de Adão? Qual foi a escolha que Adão fez? Por que que em vez de Adão ter escolhido desobedecer à ordem de Deus, ele não escolheu obedecer à ordem de Deus? Afinal, Deus, além de ter deixado para ele uma ordem, Deus também deixou para ele uma consequência. Deus disse para Adão, Adão, se comer se provar desse fruto que eu proibi, eu digo para ti que certamente você morrerá. E aí, Adão parece que não levou em conta a consequência da sua desobediência. E ele passou a, então, provar da desobediência, daquilo que ele não deveria ter provado. E por isto ele, então, foi expulso da presença de Deus. Toda vida que eu e você, ou qualquer outro ser humano, escolhe viver uma vida de desobediência, de pecado, toda vida, você e eu, escolhemos estar longe de Deus. Quando você, através do Espírito Santo na sua vida, escolhe obedecer à vontade de Deus, você escolhe estar perto de Deus. Afinal, Adão tinha a presença de Deus todos os dias. Parece que não era suficiente ter só a presença de Deus para Adão. Por quê? Porque ele preferiu estar distante pelo fato de ele ter escolhido aquilo que era desagradável a Deus. Certo? Então, nós vamos aqui, meus irmãos, dar continuidade, entendendo que o que leva a humanidade hoje para distante de Deus é a sua vida pecaminosa. É a iniquidade. As iniquidades que são produzidas pela carne humana, pelo próprio ser humano, então, meus irmãos, o que nos leva a distanciar-se de Deus é a nossa vida pecaminosa. A vida pecaminosa, ela faz com que o ser humano, naturalmente, ele se afaste de Deus, porque Deus é santo. Porque Deus é puro. Porque Deus não entra em contradição à sua palavra, porque ele mesmo disse que ele é santo. E se ele é santo, Irmãos, o irmão Wesley tá com a tela congelada, é? Ou é só aqui em casa mesmo? Ah, tá aí, ele saiu. Pronto. Ele vai retornar novamente e vai dar certo, viu?
Paz do Senhor a todos os irmãos. Boa tarde. É seu irmão Natanael. Pai do Senhor, irmã. Pai do Senhor, amado. Pai do Amém. Senhor, Deus irmã abençoe Mônica. a Pai do todos. Senhor, Jefferson, Giovanni. Irmãos, eu não sei se foi só o meu celular que deu pane aí, saiu totalmente da reunião. De mais alguém saiu? Todo irmão, travou até. De mais alguém saiu aí, irmãos? Só do irmão. Pronto, pois, então, Travou hoje comigo. pronto, pois vamos retornar aqui a aula aqui, viu? Para a gente dar continuidade. Vou Pronto, desligar aqui o microfone, viu? tá bom, tá bom. Vamos lá. Continuando, onde eu parei aqui. Vou ler aqui novamente para que os irmãos possam entender. Quem tiver com a apostila em mãos, acompanhe. Por causa da desobediência de Adão, o pecado e a condenação da morte foram transmitidos a toda a humanidade. Sendo o homem, então, condenado à morte física, morte espiritual e a morte eterna. Qual é a morte física? Será que Deus criou o homem para morrer? Acredito eu que não. O homem tinha, sim, de fato, a vida com Deus, né? A gente se baseando aqui em quem era Adão. Adão não foi feito para morrer. Ele morreu por conta da consequência do seu pecado, da sua desobediência. Então, se você observar comigo hoje, eu vou dar só um exemplo desta consequência. Quantos jovens hoje não estão morrendo por falta de obediência? Os jovens de hoje, da atualidade, já não chegam mais a seus 60, 70, 80 anos como os antigos. Hoje, os jovens estão durando no máximo 20 anos, no máximo 30, na verdade. Mas por quê? Porque lhes falta a obediência. Você consegue observar que o homem que outrora tinha sido criado para viver eternamente, peca, desobedece e vai decaindo, e ao ponto de o homem mais velho hoje durar 100 e poucos anos, e olhe lá. Né? Quando ele chega a 80 anos, já é canseira, já é fadiga. Entende? Então, isso é uma das consequências do pecado. Segundo, qual é a outra morte? Morte espiritual. Qual é a morte espiritual, irmãos? É aquela morte que o homem, ainda que esteja vivo fisicamente, entre aspas, ele está vivo fisicamente, mas morto espiritualmente porque ele não tem comunhão. Ele não tem intimidade com Deus. Isso chama-se morte espiritual. Morte espiritual é você conseguir entender da seguinte forma. Um morto, ele consegue falar. Uma pessoa que está morta, ela consegue ouvir. Uma pessoa que está morta, ela consegue sentir alguma coisa. Não, é muito fácil. Você chega no velório, você vai perceber que aquele morto ele não consegue mais fazer nada. Dali ele só vai para dentro do buraco e acabou-se. Morte espiritual, ela é baseada naquilo. Você olha para uma pessoa morta espiritualmente, é uma pessoa que não sente nada, irmãos. É uma pessoa que não ouve a voz de Deus, é uma pessoa que não consegue falar com Deus, é uma pessoa que não consegue enxergar o agir de Deus. Ela está morta espiritualmente. É uma pessoa que não consegue obedecer a Deus, pois ela está morta espiritualmente. Entende? Então, essa é uma outra consequência do pecado. Morte espiritual. Agora entra uma outra condenação, uma outra consequência, a morte eterna. Se não bastasse o homem não durar mais do que 120 anos, o homem agora perde a sua morte, perde a sua vida espiritual, né? E também perde a vida eterna, sendo assim levado à morte e condenação eterna, onde nunca mais esse homem que morreu sem Deus conseguirá ter de volta a presença de Deus. Conseguirá ter de volta a chance ou a oportunidade de ter uma vida com Deus. Morte eterna é a partir do momento em que a pessoa morre sem Cristo, ela morreu eternamente. Já era. Não há mais volta para ela. Uma pessoa que morre eternamente é aquela pessoa que vai, infelizmente, para a condenação eterna. Ela não consegue mais pedir perdão. Ela não consegue mais conversar com Deus. Por quê? Porque ela morreu. Então, para ela já era. É como diz a Bíblia.
em Hebreus. Após a morte, o homem só tem direito de morrer uma vez. Após a morte, segue-se o juízo. Então ele morreu eternamente. Já não há mais expectativa para ele. Entendeu? Essa é uma outra consequência do pecado. E, baseado nisso, eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias aí, quem tiver com a Bíblia em mão, só para os irmãos entenderem o significado que eu estou falando, para mostrar para vocês que a pessoa que está morta, ela não tem outra coisa a se fazer senão estar distante de Deus. Abra as suas Bíblias em a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Vamos ver o que é que o apóstolo Paulo diz. Vamos aqui ver o que é que Deus diz através da vida do apóstolo Paulo, através dessa carta. Efésios, capítulo 2. Vamos abrir aí a Bíblia. Vou ler aqui, vocês vão acompanhar aí. Queria que vocês entendessem justamente como estava todos os seres humanos da face da terra, depois da morte, depois do pecado, depois da consequência do pecado. Versículo 1 do capítulo 2 de Efésios diz assim: Ele, Jesus, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, em outro tempo, antes de conhecer Jesus. Andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o Espírito que agora opera onde? Onde é que ele atua, o Espírito? Este Espírito atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós, o apóstolo Paulo não está tirando o seu corpo fora, irmãos. Olha que aqui é o apóstolo Paulo que está escrevendo. Mas ele não está tirando o seu corpo fora, ele está dizendo o qual, entre os quais também todos nós andamos outrora, em outro tempo, antes de conhecer a Jesus, antes de sermos conhecidos também por ele. Andávamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo o que é a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Ou seja, irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que todos os seres humanos, antes de Cristo, estavam mortos, estavam afastados, como nós vemos aqui no versículo posterior a esta leitura, porque todos pecaram e destituídos estão, extraviados, longe, afastados estão da glória de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo, mas ele, riquíssimo em graça e misericórdia, vos vivificou, ou seja, deu vida a vocês, deu vida a nós. Antes nós estávamos andando segundo o curso do mundo, do espírito das trevas, do próprio diabo. Mas ele nos vivificou, ele nos deu vida. Agora eu e você podemos nos alegrar e dizer, hoje eu sou vivo, hoje eu tenho vida. Não é por mim mesmo, é porque eu não ando mais segundo a minha carne, eu ando segundo o Espírito de Cristo. É por isso que hoje nós temos vida. E vida em abundância foi esta a promessa de Jesus. Amém? Deu para entender? Vamos lá. Então, o versículo que eu li agora, porque todos pecaram. O apóstolo Paulo, irmão, ele se coloca aí dentro também. Amém, Gabriel? O apóstolo Paulo se coloca nessa linha de raciocínio de que todos estávamos perdidos. O apóstolo Paulo está dizendo assim, irmãos, olha, não há um só justo, não há um só que não tenha pecado. Todos nós estávamos mortos. Todos nós, por natureza, éramos filhos da ira, filhos da condenação. Mas ele, pela sua abundante graça, pela sua riqueza e misericórdia, nos salvou, nos deu vida, e hoje nos colocou de volta diante da presença do Pai. Amém? Irmão, só que eu queria dizer para vocês algo interessante. Na continuidade do tópico aqui, eu vou resumir essa parte. Eu vou resumir dizendo para vocês que Deus tinha um plano.
E o plano que Deus tinha era perfeito. O plano que Deus tinha para nos salvar era Jesus. Via ao mundo. Como nós lemos aqui no versículo 17 do livro do Evangelho, segundo escreveu João. Versículo 17. Este era o plano perfeito de Deus, desde a eternidade. A Bíblia diz que desde a fundação dos séculos, antes mesmo dos séculos, antes mesmo do mundo, antes mesmo de eu e você sermos criados, a Bíblia diz que Jesus, que é o Cordeiro de Deus, era o Cordeiro de Deus a ser enviado, já estava imolado. Ou seja, já estava preparado o seu sacrifício. Entende? Então, o plano de Deus era perfeito. Você observa que o apóstolo Paulo, aliás, você observa que Gênesis, capítulo 3, versículo 15, vai nos trazer esse esclarecimento. Adão pecou. Adão escolheu desobedecer. Adão deixou de lado a presença do Pai, a presença do seu Criador. Mas, ainda que Satanás tenha conseguido ludibriar a mente de Eva para fazer com que ela viesse cair e também derrubar Adão, e eu não aqui quero lançar de modo alguma culpa para Eva, porque a ordem de Deus não foi para Eva, foi para Adão. A ordem que Deus deu foi para Adão. Deus disse para Adão e não para Eva. Deus, quando chegou no jardim, procurou por Adão e ele chamou Adão. Ele não chamou Eva, cadê você? Não, ele chamou, cadê você, Adão? Então, não é também tirando a culpa dela. Os dois, ambos pecaram. Ambos desobedeceram. Certo? Mas, Gênesis 3,15 é a palavra de esperança para todos os seres humanos. E a palavra de, talvez, de ira para Satanás. Porque Deus diz a Satanás que do ventre de uma virgem nasceria que esmagaria a cabeça da serpente. Ou seja, o pecado que outrora era dominante ao homem, o pecado que outra hora, juntamente com a condenação que predominava no ser humano, seria esmagado. Seria esmagado a cabeça da serpente. É justamente falando de reinado. Quem reinava antes? O pecado. Quem reina hoje na vida daqueles que foram alcançados por Cristo, por Deus? É a vida, é a santidade. Então, o plano de Deus era perfeito, irmãos. E Deus diz isso para Satanás, para que Satanás possa entender que o plano de Deus não era ali em Adão. O plano de Deus era em Jesus, o segundo Adão. Se você lê a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, você vai entender isso. Então, era necessário que Jesus viesse, nascesse, crescesse, exercesse o seu ministério, fosse para a cruz, ser crucificado, sofrer, ser rejeitado pelos seus, para que nós pudéssemos ser alcançados, nós, os gentios. Era necessário que tudo isso acontecesse para que nós pudéssemos alcançar a salvação. Então, Jesus, sendo ele o Cordeiro de Deus, imolado desde a fundação dos séculos, aquele que João Batista olha a ponto dele e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era necessário que este Cordeiro viesse ser sacrificado uma única vez, de uma vez por todas, para que não haja mais nenhum sacrifício humano, para dar garantia à salvação do homem. Porque a garantia da nossa salvação está em Cristo. Está no que Jesus fez, está no que Jesus executou lá na cruz do Calvário. Então, todos os nossos pecados, todos os pecados da humanidade, Jesus carregou sobre si. Jesus carregou nas suas costas. Jesus carregou no seu corpo para quê? Para nos salvar. Para salvar um povo para si. E este povo é justamente os que creem no seu sacrifício. E isto quebrando qualquer linha de pensamento em dizer que eu e você podemos nos salvar sem Jesus. Podemos ter a salvação pelo nosso intermédio somente. Porque a salvação não é por mérito humano. A salvação não é pelas tuas nem as minhas obras. A salvação é pelo aquilo que Jesus fez lá na cruz. É por isso que o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 8, no mesmo capítulo que nós lemos, só que nos versículos posteriores aos 2 ou 3 que nós lemos, ele diz que a salvação é pela graça, ou seja, é um favor imerecido.
Era algo que eu e você não merecia, e Jesus morreu para nos dar esta graça, para despejar no nosso coração seu amor por meio do seu Espírito Santo, para que hoje nós possamos viver uma vida agradável a Ele. Então, meus irmãos, nós não devemos nos gloriar naquilo que nós fazemos para Deus, mas devemos nos gloriar em Deus por aquilo que Ele fez em nós e através de nós, por meio do sacrifício de Jesus. É por isso que nós somos salvos, irmãos. Não são as obras que salvam. Não é a autoconfiança humana que salva ele. O que salva o homem do pecado, da justiça, o que salva o homem, na verdade, do pecado, da condenação, da ira futura, é Jesus. É o seu sacrifício, lá na cruz. É a sua morte e a sua ressurreição que nos traz alegria eterna. Porque como ele ressuscitou, isso também nos mostra que nós ressuscitaremos também com ele. Ressuscitamos também com ele. Amém? Então, nós vamos assim então para o tópico 2. Até aqui, irmãos, alguma pergunta? Quem quiser perguntar alguma coisa, Natanael, que está aí participando da aula, os irmãos Mônica, o irmão Jefferson, a irmã Marielle, a irmã Adriana, o Everton, Gabriel. Gente, vamos perguntar. Vamos falar alguma colocação, alguma dúvida. Meu irmão Wesley, Não, irmão, acho que é só para deixar aqui um ponto também sobre que o irmão falou e Jesus esmagou, né, a cabeça da serpente, né? Que Jesus esmagou a cabeça da serpente na cruz, é verdade. E também a gente pode ver que no Antigo Testamento tem uma prefiguração, né, que no dia de Moisés, da haste, né, da serpente feita de bronze, né? Que é uma prefiguração da pessoa de Cristo que viria, né? Isso. E o povo de Israel ali, né, Deus mandou aquelas serpentes abrasadoras, porque o povo ficava murmurando, né, contra o Senhor e contra o profeta, mas ali era mais contra o Senhor, e Deus manda aquelas serpentes abrasadoras, e ali muitos daqueles dos israelitas ali morrem, por causa da rebeldia deles, e muitos depois chegam para Moisés, para que ele, né, falando com o Senhor, né, para mandar tirar aquelas serpentes dali, e o Senhor mandou fazer uma haste, né? Então, uma prefiguração, a gente pode ver que no Antigo Testamento mostra a prefiguração da pessoa de Cristo, né, que viria para salvar a humanidade, ou seja, principalmente aos que creem. E ali eles, quando olharam para a haste, ali então, muitos deles foram restaurados, né, foram curados. Amém. Então a gente pode ver que na haste tinha uma serpente, né, havia uma Isso. serpente, e ali é justamente uma prefiguração do triunfo de Jesus na cruz do Calvário sobre a serpente. Exatamente. É por isso que foi estabelecido esse novo reino, ou esse novo reinado. Quem reina hoje, como já sempre reinou, né? É Cristo. Isso. Outra A coisa, cabeça irmão, da serpente foi esmagada, porque o pecado ele já não reina mais sobre aqueles que andam segundo a vontade de Cristo. é verdade. É verdade. Amém? Amém. Vamos continuar? Pode? Obrigado, irmão Jéssica, irmão Mônica, pela participação. Obrigado a Amém. todos que até agora estão aí atendendo aí, estão ouvindo Amém. e aprendendo. Vamos lá. Segundo ponto. O Natanael está só calado aí, mas o Natanael está só guardando aí, né, Natanael? Vamos lá, vamos lá. Estou ouvindo aqui. Amém, meu querido. Obrigado pelos ensinamentos, viu? Amém, amém. Vamos lá. Segundo tópico. O que fazer para ser salvo? Vamos lá. O que fazer para ser salvo em Cristo? Primeiro, aliás, converter-se. O que é a conversão, então, de fato? O que é a conversão? A conversão, meus irmãos, é o ato de rejeitar o pecado e aceitar, ou melhor, e crer e entregar a sua vida a Jesus Cristo e reconhecê-lo como seu Salvador. Conversão é uma mudança de direção ou de sentido. A conversão ela envolve dois atos, meus irmãos. O primeiro ato é
o arrependimento. E o segundo ato é o crer em Deus. O que é o arrependimento? O arrependimento, meus irmãos, é diferente daquilo que muitas pessoas pensam ou acreditam. Tem muita gente que acredita que o arrependimento é uma coisa que não traz mudança. Isso está totalmente errado. Porque o arrependimento, ele traz mudança. E a Bíblia também fala sobre isso. Se não me engano, em Provérbios vai dizer que aquele que se arrepender, aquele que se arrepende e deixa o pecado, ele alcança a misericórdia. Então, o primeiro ato da conversão é o arrependimento. O que é o arrependimento? O homem, ele precisa reconhecer que ele é um pecador, que ele necessita de um Salvador. E ele precisa abandonar inteiramente o pecado. E precisa também se dedicar, não somente a viver uma vida justa aqui nessa terra. Agora a pergunta é possível alguém viver uma vida justa nessa terra? Sim, é possível. É possível porque o Espírito Santo, eu costumo dizer aos irmãos que nós somos sim perfeitos, somos. Mas há dentro de nós um ser perfeito, e esse ser é o próprio Espírito de Deus. Senão a Bíblia não diria que nós somos o templo, nós somos a habitação do Deus Todo-Poderoso. Através de quem? Do Espírito Santo. O Espírito Santo que está em nós, ele é perfeito. Nós somos imperfeitos, a raça humana inteira é imperfeita. Todos os seres humanos são imperfeitos. Mas todos aqueles que têm em suas vidas o Espírito Santo, têm em suas vidas um ser, o próprio Deus que é perfeito. E é este Deus que está em mim e em você, e que isso eu considero como um milagre. Deus está habitando em nós. É esse Deus que está nos aperfeiçoando. É este mesmo Deus que está nos convencendo todo dia da autojustiça. Está nos convencendo do pecado. Está nos mostrando que nós devemos viver uma vida santa. E uma vida de santidade, meus irmãos, não é uma vida sem viver no pecado. Não é uma vida, na verdade, sem pecado. Porque o apóstolo João diz em uma das cartas que ele escreveu, que aquele que disser que não peca, não tem pecado, já pecou. Mas a questão é, o que é que nós amamos? Qual é a predominância da nossa vida? Porque eu preciso dizer para os irmãos uma coisa. Se vocês, se um grupo de pessoas dentro de uma igreja vive uma vida de pecado, ainda que ninguém veja, ela não é convertida. É impossível alguém convertido viver uma vida. Observe o detalhe. Viver uma vida de mentira ou no pecado. É impossível isso. É impossível uma pessoa que foi salva em Cristo Jesus amar o pecado. É impossível por quê? Porque o Espírito Santo, irmãos, ele está habitando na pessoa que foi salva, na pessoa que foi alcançada. E se o Espírito Santo está ali, o que é que o apóstolo Paulo diz na carta que ele escreveu aos Romanos, capítulo 8? Ele diz que aqueles que estão em Cristo não há mais nenhuma condenação. As coisas velhas se passaram. E eis que tudo se fez novo. Não andam mais segundo os preceitos da carne, mas andam segundo o Espírito Santo. Então, se você anda segundo o Espírito Santo, irmãos, você não pode viver uma vida de pecado. Se nós vivemos uma vida no Espírito, nós não vivemos uma vida pecaminosa. Então, assim, a gente passa pelo... Agora, é claro que existirão na caminhada cristã muitas falhas, muitos erros que serão pecados. Muitas atitudes que nós vamos tomar que vai nos fazer pecar. E essas atitudes não quer dizer que você vive uma vida no pecado, a não ser que você ame fazer isso. É por isso que eu quero que vocês entendam. É impossível uma pessoa que anda no caminho de Cristo, que obedece, que é salvo, viver uma vida pecaminosa. Até porque ela foi salva. O arrependimento, meus irmãos, nos leva para Deus reconhecendo que somos pecadores. O arrependimento, meus irmãos, nos leva a entender que nós não podemos praticar mais aquilo que nós fazemos que ferimos a santidade de Deus. Tem pessoas que pecam e sentem remorso. Tem pessoas que pecam e sentem apenas um peso na consciência.
Mas tem pessoas, aliás, que continuam fazendo aquilo que eles sentem um peso na consciência, aquilo que eles sentem remorso. Continuam fazendo. Ah, pecou e pequei, oh Deus, me desculpa. Aí amanhã faz de novo. Ixi, Deus, pequei de novo, ó. Desculpa aí. Você desculpa, né? O senhor entende? Aí amanhã faz de novo. Essa pessoa não se arrependeu. Observe aqui dois detalhes na Bíblia. Dois detalhes muito conhecidíssimos. Pedro e Judas. Os dois pecaram ou não contra Deus? Contra Jesus? Sim. Os dois falharam com Jesus. É claro que um vendeu Jesus, traiu Jesus. O outro negou Jesus. Qual a diferença dos pecados aqui, irmãos? Todos dois pecaram. Todos dois desobedeceram. Aliás, todos dois entristeceram ao Senhor. Todos dois feriram a santidade de Jesus. Mas observem que o remorso de Judas o levou para onde? Para a condenação. O remorso de Judas o levou para o suicídio. Mas o arrependimento verdadeiro de Pedro o levou a reconhecer que pecou. A Bíblia diz que ele chorava amargamente, reconhecendo ser ele indigno de ser chamado discípulo de Jesus. Aí você observa que há uma diferença entre remorso, peso na consciência, e arrependimento. Como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, enquanto o remorso leva você para a condenação, o arrependimento leva você para a vida. É assim? O que é que a gente precisa entender aqui, irmãos? Como é que a gente consegue saber se a pessoa é ou não convertida? Como é que a gente consegue observar? A gente observa as pessoas que são convertidas da seguinte forma. Você olha para a vida dela, é uma vida de santidade. É uma vida de uma pessoa que se afasta do pecado. Porque arrependimento é você se afastar do pecado, é você mudar a sua rota de vida, a sua direção. 2 Coríntios 5,17. Se não me engano, acho que 2 Coríntios 5,17 vai dizer que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, quase a mesma coisa que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 8. Ele só diz, se você está em Cristo, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Então, meus irmãos, não tem como estar em Cristo e ser a velha criatura, não. Não tem como estar em Cristo e viver mentindo, roubando, se prostituindo. Não tem como. Entendeu? É só esses detalhes para a gente entender o que é a conversão. Então, o que é o outro ato de conversão é crer. Você precisa crer. Nós precisamos crer em Deus. Nós precisamos ter fé verdadeiramente em Deus, em Cristo. Porque o homem não pode fazer coisa alguma para merecer a salvação. Isso eu já falei no primeiro tópico. Assim como também a fé não é uma obra para garantir a salvação, mas simplesmente é um meio pelo qual Deus manifesta a sua abundante graça na vida do pecador para salvá-lo. Portanto, não é a fé que salva, mas Cristo salva através da fé. Se com a tua boca confessares, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Então, arrependimento e fé. Fé e arrependimento. São os dois atos que nos levam à salvação. Aí eu queria dizer para vocês, meus irmãos, que estes dois atos não são seus e nem são meus. A Bíblia diz que o autor da fé e o consumador da fé é Jesus. Então é ele que produz em mim e em você a fé para a salvação. Amém? E é o Espírito Santo também que produz em mim e em você o arrependimento. Amém? Terceiro e último tópico. Terceiro e último tópico. Estamos terminando já, irmãos.
Terceiro tópico, irmãos. Nós vamos aqui estudar os aspectos da salvação. Viu? Os aspectos da salvação. Vamos lá. Realizam-se instantaneamente e simultaneamente no momento da conversão. Ou seja, no momento que você se converteu a Cristo, no momento em que você e eu fomos convertidos a Cristo. Esses aspectos que nós vamos estudar aqui agora são trabalhados, são forjados em nosso caráter. A partir do momento em que eu e você fomos alcançados por Jesus, esses aspectos eles começarão a acontecer, tá certo? Simultaneamente, aliás, instantaneamente, mas também simultaneamente. E eles vão continuar presentes nas nossas vidas, na vida daqueles que verdadeiramente são discípulos de Cristo. Até quando? Até Jesus nos arrebatar, até formos glorificados. Primeiro aspecto, justificação. O que é a justificação, meus irmãos? O que nos faz entender o significado da justificação? Justificação é a declaração da parte de Deus de que o crente cristão está legalmente justificado. Ou seja, isento de culpa. O homem que estava morto espiritualmente em seus pecados não tinha como se justificar perante ao Deus Todo-Poderoso. Porém, mediante a morte de Jesus, ele tornou-se possível a justificação, ele se tornou possível a justificação ou a justificação do transgressor. Quem era o transgressor? Os pecadores. Nós. Justificação, meus irmãos, é uma palavra que lembra um tribunal. Ou onde Deus, o Supremo Juiz, absolve o pecador de suas culpas e o declara justo. Isto é, perdoados de todo pecado. Como o homem não pôde fazer isso por si, Deus o realizou por ele. Assim, justiça de Cristo, o justo, é atribuída agora a quem? Ao ser humano. Mediante a graça, ou seja, o favor imerecido, o amor imerecido de Deus. E tem como base o sangue de Jesus. Aí tem o versículo que eu recitei para vocês. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ou em Jesus Cristo, que não andam segundo o pecado, mas segundo o Espírito. Ou seja, irmãos, o que é a justificação? Como eu disse agora há pouco, a partir do momento em que você e eu fomos alcançados por Jesus, nós fomos justificados. Todos os pecados, irmãos, todos os pecados, sem exceção, nenhum foram perdoados. É possível dizer que todos os pecados, inclusive aqueles que nós ainda vamos cometer, esses pecados também já foram perdoados por Jesus. Porque ele pagou um preço, e esse preço foi exigido por Deus. E o preço que foi exigido por Deus, esse preço foi pago por Jesus na cruz do Calvário. Qual é o preço da nossa salvação? O sangue de Cristo. Qual é a garantia? O sangue de Jesus. Não há mais condenação sobre quem está em Cristo. Se você foi salvo, se você foi alcançado por Jesus, meus irmãos, não há condenação sobre as suas vidas. Se foi Jesus quem te salvou, a sua vida está garantida por Jesus. Então, nós hoje fomos justificados. Você imagina Satanás, irmãos, que é o acusador? Satanás é o acusador. Você imagina Satanás anotando todos os nossos pecados? Todos os erros e falhas que eu e você cometemos diariamente?
Ele anotando para te acusar e me acusar diante de Deus. Aí você imagina Jesus, o advogado, fiel, justo, chegar para Deus e dizer: eu o justifiquei. Mostrar as marcas no seu pulso. Você imagina para Jesus, que é o advogado da igreja, dos seus discípulos, chegar para Deus, o supremo juiz, e dizer: eu paguei o preço por eles. Eles são meus. Eu dei a minha vida por eles. Sobre eles não há mais condenação. Sobre eles não há mais culpa. A culpa que estava sobre nós, irmãos, eu queria que vocês entendessem isso bem claro. A culpa que estava sobre mim e você, não tem mais. Se você continua se culpando por uma coisa ou por outra, se você continua colocando na sua mente coisas que te acusam do que você já fez, saiba de uma coisa: Jesus te perdoou por isso. Se você realmente se arrependeu e você não comete mais tal coisa, entenda que você foi justificado. Satanás ele fica colocando na nossa mente que nós somos acusados. Satanás fica colocando na nossa mente que nós somos culpados. É Satanás que fica dizendo para mim e para você todos os dias: você é indigno de morar no céu. Você não merece ir para o céu. Você não merece a vida eterna. Isso, irmãos, o diabo ele é perito. E ele faz isso diariamente sobre aqueles que estão em Cristo. E aí você precisa ter discernimento, você precisa ter convicção de uma coisa. É você olhar para Cristo e dizer: Senhor, tu me salvou. Tu me justificou. Então não há condenação. Não há culpa sobre a minha vida. É você viver uma vida justa diante de Deus e diante de todos. Por quê? Porque Ele te justificou. Ele me justificou. Irmãos, Jesus nos lavou no seu sangue. Entenda uma coisa, irmãos. Seus pecados foram para aquela cruz com Cristo Jesus. Jesus pegou os meus e os seus pecados e carregou naquela cruz. E pregou naquela cruz. E cravou a cédula da condenação naquela cruz. Somos inocentes. Mas entenda uma coisa: não é porque você e eu merecemos, não. Não é porque eu e você fizemos coisa alguma para isso acontecer, não. É porque Jesus foi para a cruz. Isaías 53 diz que ele levou sobre si as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E eu acho interessante, meus irmãos, é que a Bíblia ali, Isaías 53, diz que ele veria o fruto do seu penoso trabalho. E o fruto do seu penoso trabalho qual era? Era ver a sua igreja. Era ver os seus sendo salvos, alcançados por ele. Nós glorificamos a Deus por isso. Nós glorificamos a Deus por isso. Tem um versículo interessante na Bíblia, irmãos, que muitas vezes a gente lê e não entende ele. Não me lembro agora qual é o versículo, mas é o capítulo 6 do Evangelho de João. Capítulo 6, se você ler todinho, você vai entender. Se você ler ele detalhadamente. Inclusive você, Natan, já deve ter percebido, já deve ter até conversado contigo sobre isso. João 6, acho que é 45 por ali, mais ou menos. Jesus diz assim: aqueles que o Pai me deu, estes, quando vier a mim, eu não os lançarei fora. Então, entenda uma coisa, irmãos. Nós fomos justificados por Jesus. Nós fomos a Jesus porque o Deus Todo-Poderoso, o Pai, através do seu Espírito, nos leva a Jesus para sermos salvos, sermos justificados de todas as culpas, de toda condenação. Nossos pés, que outrora corriam, caminhavam e corriam rapidamente para a condenação eterna, foi colocado agora no caminho estreito, onde estamos caminhando para a vida eterna, com a ajuda e com o reforço do Espírito de Deus. É esta a nossa garantia. Amém? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Vamos lá. Segundo aspecto, regeneração. O que é, irmãos, a regeneração? Sabia aqui?
Regeneração é a obra de Deus. Observem que em todo ponto aqui que nós vemos o agir de Deus, e não o agir do homem, para a santificação, para a regeneração, para a justificação e para nenhum outro aspecto referente à salvação, referente ao que nos leva para Deus. Regeneração, irmãos, é a obra de Deus que concede em nós uma nova vida. Nós quem? Nós, pecadores que fomos alcançados por Ele. Essa nova vida, meus irmãos, nova natureza divina, que ela passa a habitar em mim e em você, ela passa a habitar em todos aqueles que servem a Jesus, que foram alcançados por Jesus, que reconheceram a Jesus como Senhor e Salvador. Ela é implantada, ela é colocada, ela é trazida ao caráter do homem. Através de quem? Do poder do Espírito Santo. Nós temos aqui alguns pontos. O primeiro passo, aliás, alguns passos. Qual é o primeiro passo? Para um homem que quer ser regenerado, ele precisa fazer o quê? Ele precisa ouvir a palavra de Deus. Pois o Evangelho, que é a palavra de Deus, é uma semente viva, que uma vez ela sendo plantada no nosso coração, ela vai convencer o homem do pecado e da necessidade do Salvador. O segundo passo consiste não somente em crer na palavra. Você ouve a palavra e a Bíblia diz, irmãos, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, o segundo passo consiste não somente em crer, você precisa crer e daí receber a salvação. O passo final tem como base o ato milagroso, porque é um milagre a salvação, de fato o maior de todos os milagres, pelo qual o Espírito Santo ele vai comunicar ao cristão, ao crente, uma nova vida, que está sendo implantada pela própria natureza de Cristo na vida do cristão. Ou seja, o que é a regeneração? Regeneração é uma transformação, assim como é parecido com a santificação. A regeneração é um trabalhar de Deus através da palavra. Aí, meus irmãos, eu queria quebrar qualquer raciocínio humano de achar que pode ser regenerado sem a leitura da palavra. É impossível algum cristão ser regenerado sem ler a palavra. É impossível um cristão ser regenerado sem ouvir a palavra, sem crer na palavra. Você precisa ler a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Porque a Bíblia é o alimento espiritual. Porque a Bíblia nos traz vida, esperança. E quando você e eu lemos a Bíblia e ouvimos a voz de Deus através da Bíblia e cremos, o nosso coração estará sendo regenerado, estará nos conduzindo a viver uma vida cada vez mais justa, piedosa e santa, para a glorificação do nome de Jesus. Então esse é o papel, é o aspecto da regeneração. O terceiro aspecto, meus irmãos, é a adoção. A adoção nos leva a entender o quê? A adoção, se você bem olhar aqui, é você pegar e criar uma criança, criar uma pessoa que não é sua biologicamente, mas você faz questão de adotá-la. Cuidar dela como se fosse a sua própria filha, como se fosse o seu próprio filho. E este aspecto, ele entra na salvação, como um aspecto da salvação, porque é um benefício que nós recebemos por meio da salvação, mediante o qual o homem que foi nascido de novo, nascido de quê? Nascido do Espírito, tornou-se então agora filho de Deus. O homem que por natureza é filho da ira, nós lemos isso em Efésios 2, por natureza é filho da ira, ao crer em Cristo, é feito filho de Deus. E passa a ter os direitos e privilégios desta posição. O privilégio de ser membro da família de Deus e o direito de ser herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Ou seja, Jesus ele fala uma coisa interessante em João capítulo 3,
versículo 1 ao versículo 7, quando ele se refere ao novo nascimento para um homem chamado Nicodemos, um homem conhecido da lei, um homem conhecido da palavra, e Nicodemos diz para Jesus, Nicodemos não consegue entender quando Jesus diz para ele, Nicodemos, é necessário nascer de novo. A ignorância do homem é de entender o quê? Como é que pode um homem já velho entrar no ventre da sua mãe para nascer novamente? Aí, Nicodemos talvez entenda que isso é impossível, não tem como. Não tem como uma pessoa que já nasceu, já é velho, entrar no ventre da mãe e nascer novamente. Não tem como. Essa é a ignorância humana. Porque Jesus estava se referindo ao reino de Deus, ao novo nascimento. O novo nascimento não é o nascimento biológico, humano. É o nascimento espiritual. É a pessoa reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Receber a salvação por meio de Cristo, da fé em Cristo, por meio da graça. E ser tornado filho de Deus, porque você nasce de novo. Ainda que já velho, você nasce de novo. Você nasce para Deus. Como você e eu lemos aqui em Efésios 2, o homem, por sua própria natureza, é filho da ira. Os filhos da desobediência são aqueles que têm em suas vidas predominante o pecado, os delitos, a imoralidade. Mas eu e vocês, e outros que receberam a Cristo como Senhor e Salvador, entregamos as nossas vidas a Cristo como salvos. Somos, sim, filhos de Deus. Amém? Então, fomos adotados por Deus. Temos os mesmos direitos. Temos o mesmo privilégio de sermos chamados filhos de Deus, de ser feito família de Deus. Quarto e último aspecto da salvação: santificação. Santificação, eu já deixo claro que a santificação, meus irmãos, é caráter. Certo? É o caráter do cristão forjado, formado, trabalhado. Tá bom? Vamos ver aqui. Também é um ato de Deus, né? Um ato do Espírito Santo. Aonde? No interior. No interior, no caráter. Do cristão, do crente. Que reflete aonde? No exterior. Certo? Numa vida santa e reta diante de Deus e diante da sociedade. Aí entra o versículo que eu também li aqui. 2 Coríntios 5,17 diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, o pecado, a prática do pecado, a imoralidade, a autojustificação, a religiosidade, entre muitas outras coisas, ficaram para trás. Aí ele diz: eis que tudo agora se faz novo. Você é uma nova criatura. Você é uma nova pessoa. Você é um homem e uma mulher obediente. Você é um homem e uma mulher que não vive mais mentindo. Você e eu somos pessoas que não somos mais religiosos. Nós somos diferentes. Deus trabalhou no nosso interior. E o exterior resplandeceu aquilo que Deus tem trabalhado no nosso caráter. Não é eu pegar e vestir um paletó. Não é a mulher pegar e vestir um vestido longo, passar maquiagem, demonstrar aquilo que ele não é, demonstrar aquilo que ela não é, por dentro. É as pessoas olhar para mim e para você, e não pela aparência humana, mas olhar para dentro de você e dizer: é uma nova criatura. É as pessoas, é os colegas de escola, de trabalho, olhar para dentro de você e dizer: rapaz, esse homem é diferente, essa mulher é diferente. É uma nova criatura. É aqueles da tua família que te conheceram lá atrás e dizer assim: rapaz, a menina, a fulaninha mudou muito, viu? Depois que começou a ir para a igreja dos crentes, não mente mais, não desobedece mais. Você imagina para os seus pais olhar para você e dizer assim: o que está acontecendo com o meu filho? Antes eu falava com ele e ele me respondia na mesma hora, e agora não. Agora ouve, baixa a cabeça.
Você imagina para uma mulher dizer para olhar para o seu esposo e ver um novo homem. Imagine o homem olhar para a sua mulher e dizer, rapaz, essa mulher está diferente. Tem alguma coisa errada aí, eu vou descobrir. Aí vai lá na igreja dos crentes. Aí Deus fala no coração dele ou no coração dela. Aí é alcançado também. Então é assim que Deus trabalha a santificação dos nossos vidas. É por dentro, é dentro do nosso ser. É no nosso coração, é na nossa mente, é no nosso caráter. E isso é transformado. E a santificação, meus irmãos, é um processo. Não tem como você cobrar de uma pessoa que acabou de se converter. A santificação não tem como você pegar uma pessoa que foi para frente ontem, ou nem foi para frente, mas que entregou a vida a Jesus, e amanhã ela já vai ser mudada. Não é bem assim. É um processo. E é um processo progressivo, ele vai crescendo. Todo dia vai deixando uma coisa nova. Todo dia deixa uma prática mundana, uma prática pecaminosa. E assim é o trabalho da santificação. Assim é o agir de Deus. É o agir do Espírito Santo nas nossas vidas. É você olhar para uma menina, uma jovem que se vestia mal. Ela é alcançada. E ela entende que, quando ela sai no espelho, ela entende que aquilo que ela tá olhando no espelho não é aquilo que ela deva viver. E aí ela passa a se vestir melhor. Não porque ela quer aparecer, mas porque ela quer que Cristo apareça na vida dela. Assim é com o homem também. Isso é santificação. E então, meus irmãos, também é entender, é entregar o controle total da sua vida a Jesus. Tá certo? Aí tem um versículo lá em Hebreus 12, 14, que diz assim, segui a paz com todos. E a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, sem santificação, irmãos, é impossível ver o Senhor. Amém? Portanto, meus irmãos, nós devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. No falar, no ouvir, no olhar, no pensar e no agir. Amém? Todo o nosso espírito, alma e corpo devem ser santos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5, diz que nós devemos ser santos como o nosso Senhor é santo. Jesus é santo, irmãos. E pelo incrível que pareça, meus irmãos, vocês querem não acreditar ou não, as pessoas do mundo acreditando ou não, nós podemos ser santos. Podemos ser santos em Cristo Jesus. Santificados nós somos, por meio do sacrifício, do sangue do Cordeiro de Deus. Amém? Deu para entender? Alguma pergunta? Alguma dúvida aí? A gente encerrou aqui, irmãos. Mais uma aula. Antes eu queria que os irmãos fossem pronunciando aí, só para mim fazer a chamada aqui. A presença de hoje aí, a presença. Só anotar aqui, só um instante. Presença. Hoje é 7/3/2021. Já passa tudo isso aí, irmãos, e a gente vai estar reunidos aí na igreja de novo, aprendendo. Hein? Alguma pergunta, irmãos, aí? Alguma dúvida? Não. Só pegar a caneta aqui, irmãos, que a minha caneta está falhando aqui. Só um instantinho. Irmão Wesley, eu bati o print da tela e mostra as pessoas que estão participando. Eu posso mandar para o senhor pelo WhatsApp, Tá jóia. viu? Tá jóia, então. Pois tu manda para mim, então, viu, Natanael? Tá legal. Irmãos, todos vocês que estão aqui nessa aula estão no grupo lá, né? Já que vocês entraram, eu acredito que todos estão lá no grupo de discipulado, né? Irmãos, alguma pergunta?
Alguma dúvida? Deu para entender um pouco sobre a salvação? Deixa eu ver aqui. Deu para entender, irmão, viu? Amém. Deu para entender. Foi bem- Se Deus permitir, amém, irmão. Amém. Vamos orar agora para encerrar. Natanael, Oi, Wesley. assim, antes de tu enviar esse áudio para o irmão Glauco para editar, Uhum. tu vê direitinho aí, porque ficou muito barulho, aí Ah, sim. vai pro YouTube aí, viu? Tá bom, não passa por ele ainda antes de ir pro YouTube, viu? Eu vou botar pra tu também, Amém, amém. viu? Tranquilo. Então, irmãos, é isso, viu? Que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado pela presença de cada um, pela presença do irmão Natanael, que sempre está nos ajudando aí com a participação das aulas, né, gravando. Obrigado, irmão Jefferson e irmã Mônica, do discipulado, que tiveram aí para nos ajudar. Obrigado ao Luiz Gabriel, obrigado à irmã Adriana, a Arielle. Obrigado também aí quem mais? O Everton, né? Então, assim, A Deus irmã abençoe Adriana, você. a irmã Adriana levantou a mão, ela quer falar Não, alguma coisa. bola não, viu? Amém, amém. Então, que Deus abençoe vocês. Vamos estar para encerrar esse momento. Qualquer dúvida, os irmãos me perguntam aí no privado, tá bom? Amém. Amém. Qualquer dúvida, vocês perguntam aí no privado aí, se tiver dúvida, que a gente vai aprendendo aí, tá bom? Amém. Amém, irmão. Amém. Vamos orar? Amém. Feche os olhos aí, onde você está, cubra a sua cabeça e vamos orar. Oremos. Deus Santo, Deus Justo, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por esta aula, nós te agradecemos por este momento. Ainda que nós não consigamos, Senhor, nos reunir na igreja, nós conseguimos aqui, Senhor, realizar esta aula, onde nós aprendemos a tua palavra, Senhor. Que possa fortalecer a vida e a fé e a espiritualidade de cada um dos irmãos que participaram dessa aula. Que eu possa enriquecer a vida de cada um espiritualmente. Dá graça e sabedoria para os teus servos, aqueles que não puderam participar, Deus. São em tuas mãos. Em nome de Jesus. Abençoa todos, as suas casas, as suas famílias. Amém. Amém. Glória a Deus. E amém, meus irmãos. Até a próxima. Provavelmente, eu não vou dar certeza não, mas provavelmente amanhã vai ter aula, viu? Amém. 7 horas da noite. Amém. Amém, irmão. E vão se programando aí, porque sexta-feira tem vigília de novo, viu? Se Deus permitir. Amém. Amém. A gente vai estar passando para vocês as programações, vai ter algumas lives aí durante a... Já saiu. Até eu sair. Irmão Wesley, o senhor saiu, o pessoal pensou que o senhor tinha encerrado já. Ah, não, tudo bem, porque sem querer aqui. Beleza, Mas deu então. certo. Deu, graças a Valeu, Deus. obrigado, Valeu, viu? meu Deus querido. abençoe Nada. vocês. Valeu. Até a próxima, se Deus quiser. Amém.